Bom, pessoal, na turma do sétimo ano, na semana de 28 a 2 de outubro, 28 de setembro a 2 de outubro, nós falaremos um pouquinho das equações do primeiro grau. Lembrando que na semana passada nós falamos sobre as expressões algébricas. Falamos lá dos termos, né, de que é um termo, o que é um monômio, um binômio, um trinômio. Nós falamos de termos semelhantes, do que era uma parte literal, né, que é a variável do termo, do que é um coeficiente. E hoje nós vamos falar da diferença que existe entre essas expressões e dessas novas equações. Bom, primeiro nós vamos vir com um exemplo. Eu tenho uma balança mecânica, que é aquelas balanças de prato, onde o prato dela, se ele estiver equilibrado, meio a meio, significa que os dois pesos são iguais, certo? Se um estiver mais baixo, é porque ele é mais pesado. Se o outro estiver mais alto, é porque ele é mais leve. Tudo bem? Então, a ideia nas equações é permanecer com esse prato equilibrado sempre. Então, no módulo anterior, né, estudamos as expressões algébricas que podem ser utilizadas para representar matematicamente diversas situações cotidianas. E também que, quando atribuímos valores àquelas variáveis, né, das expressões, podemos calcular o valor numérico da expressão. Neste módulo, nós vamos trabalhar uma relação de igualdade entre duas expressões, que recebe o nome de equação. Então, gente, na expressão, eu vou te dar um valor para a incógnita, vou te dar um valor para o x, e você vai me achar o valor numérico da expressão. Já na equação, é diferente. Na equação, eu vou te dar ela prontinha, montadinha, bonitinha. Só que aí, você vai precisar descobrir para mim qual é o valor do x, da letra, da variável, da incógnita que vai aparecer. Ah, esse nome incógnita é uma novidade para vocês, né? O que é uma incógnita? A incógnita é o termo desconhecido de uma equação. Então, olha para a nossa balança. Em um prato, nós temos um pezinho verde, que representa x, e um outro pezinho rosa, que representa 200 gramas. Já do outro lado, no prato, nós temos um pezinho de 500 gramas. Gente, eles estão em equilíbrio. Sabe o que significa? Que os dois pratos têm o mesmo peso, certo? Então, qual seria a ideia matemática da gente escrever essa situação? Que tudo que tem nesse prato é igual ao tudo que tem nesse prato. Então, nesse prato a gente tem x mais 200. No outro prato a gente tem 500. Então, a gente vai escrever essa situação da seguinte forma. X mais 200, que é o primeiro prato, igual ao segundo prato, que é igual a 500. Então, x mais 200 é igual a 500. Parece fácil achar o valor do x, não é mesmo? Ó, se trocarmos objetos de prato, a balança vai continuar com o mesmo peso. Então, significa que ainda vai continuar igual. Então, vamos olhar aqui e temos a equação 500 também é igual a x mais 200. Gente, tanto faz a forma que eu escrever, ó. X mais 200 é igual a 500 e o 500 é igual a x mais 200. Tudo bem? Só que aí, vamos supor que eu vou retirar o pezinho de 200 gramas de um dos pratos. O que vai acontecer? Lógico que o prato mais pesado vai descer, né? Ele é mais pesado. Eu acabei de tirar 200 gramas do segundo prato. Então, se eu tirei 200 gramas, eu vou perder o equilíbrio. E aí, para não perder o equilíbrio, vamos supor que o peso de 500 gramas, a gente vai dividir ele em dois pezinhos. Um de 200 e um de 300. Dá os 500, não é mesmo? Então, eu quero saber qual vai ser o valor do meu x. Se eu tirar 200 de um lado, o x vai ficar sozinho no prato. Então, se eu tirar 200 daqui, para permanecer em equilíbrio, eu também vou ter que tirar o 200 do segundo prato. Porque vai ficar em equilíbrio, né? E como o x vai ficar sozinho e o 300 vai ficar sozinho do outro lado, eles equilibrados, significam que o x é igual a 300. Olha aqui, ó. X mais 200, que é o que tinha aqui desse lado, x mais 200, e no outro 200 mais 300. Se eu tirar 200 dos dois lados, vai sobrar só o x e o 300. E eles estão equilibrados agora. Sabe o que significa? Que o x é igual a 300, certo? Então, uma equação, ela sempre vai ter uma relação de igualdade entre os termos. Então, a igualdade x mais 200 igual a 500 é chamada de equação. E o valor do x a gente chama de incógnita, que é um valor desconhecido.
certo? Incógnita é toda letra que representa um valor desconhecido em uma igualdade. E equação é toda igualdade que contém pelo menos uma incógnita. Se tiver uma igualdade onde tem uma incógnita, uma letra, a gente tem uma equação. Por exemplo, se eu falar assim, x é igual a 3 mais 2, isso é uma equação. Porque 3 mais 2 é igual a 5, então x é igual a 5. Certo? As equações podem ser uma forma de expressar situações do nosso dia a dia. Então vamos pensar no seguinte: qual é o número que adicionado a 7 é igual a 10? Como que a gente pode escrever isso na forma de equação? É um número que eu não conheço, chamo ele de x, que adicionado a 7 é igual a 10. Qual que é o objetivo da equação? Tentar achar esse valor desconhecido. Nós não vamos fazer isso agora, mas pelo menos vocês já estão conhecendo como eu pego uma situação e escrevo ela na forma de equação. Gente, os pratos dessa balança, que é uma igualdade, tem nome. O primeiro prato chama primeiro membro, o segundo prato chama segundo membro. E a igualdade é a nossa balança, é o que permanece em equilíbrio. Então, se eu tenho x mais 7 no primeiro membro, significa que se eu tenho uma igualdade, do outro lado eu também tenho algo que é igual ao x mais 7, que é idêntico. Então, o valor de x depende de eu descobrir ali que número que somado a 7 é igual a 10. Certo? É bem fácil de descobrir. Já nessa situação aqui eu tenho, Carlos comprou 2 trufas e pagou R$8. Quanto custa cada trufa? Gente, a trufa tem o mesmo preço. Se ele comprou 2, é o preço da trufa 2 vezes. Então, se o preço da trufa é x, porque eu não conheço, a minha equação vai ser 2x, porque são 2 trufas. O valor da trufa, né, 2 vezes o valor da trufa, é igual a R$8. Então, 2x igual a 8. Olha a outra situação. Fernando tinha uma pequena coleção de carrinhos. Ele conseguiu dobrar a quantidade que ele tinha e, ao ganhar mais um da sua irmã, ficou com 7 carrinhos no total. Qual é a quantidade inicial de carrinhos da coleção de Fernando? Fernando tinha quantos carrinhos? Não sei. Ele tinha X carrinhos. Aí ele dobrou a quantidade. Então, 2x. 2x ali de carrinhos que ele tem. Aí ele ganhou mais um. Ganhou mais um da irmã dele. Então, 2x mais 1. E aí ele ficou com um total de 7 carrinhos. Então, essa situação a gente pode escrever ela na forma de uma equação. 2x mais 1 igual a 7. E aqui numa outra situação, um pouquinho mais complexa, está escrito qual é o número, o número é x, né? A incógnita. Qual é o número cujo triplo desse número, adicionado a 9, é igual ao seu dobro adicionado a 6. Bom, se esse número é x, o triplo dele, 3x. 3x adicionado a 9 é igual ao dobro desse número, 2x, mais 6. Então, 3x mais 9 igual a 2x mais 6. Belezinha? Certo? E aqui a gente trabalha um pouquinho da resolução. Qual é o número que adicionado a 7 é igual a 10? Vamos voltar lá naquela primeira situação. Para resolver essa equação, precisamos determinar o número que adicionado a 7 resulta em 10. Gente, se eu tenho 7 no primeiro membro, para eu descobrir o valor do meu x, eu preciso deixar ele sozinho no meu primeiro membro. Eu tenho que deixar o x sozinho no prato. Lembra da balança? Então eu tenho que tirar o x daqui, esse 7 daqui. Como que eu vou tirar 7 de alguma coisa? Bom, qual situação expressa eu tirar 7? Menos 7. Então, 7, eu vou tirar 7. Só que como tem 2 pratos, tudo que eu tiro de um lado, eu tenho que tirar do outro também. Então, tenho 7 aqui. Estou tirando 7. Do outro lado, no segundo membro, também vamos tirar 7. Então, 7 menos 7 vai dar 0. Então, vai sobrar o x sozinho no primeiro membro. E 10 menos 7 igual a 3. Assim, a gente resolve uma equação. Olha outro exemplo. X mais 5 igual a 11. E para eu descobrir o valor do x, eu tenho que deixar ele sozinho aqui no primeiro membro. Então, o que eu faço? Tiro o 5. Como que eu vou tirar o 5 daqui? Eu coloco um menos 5 de um lado e também vou ter que colocar do outro. Porque se eu colocar menos 5 daqui, ó, 5 menos 5 vai dar 0. O x vai ficar sozinho. Estou tirando, né? E o 11 menos 5 é 6. Certo?
Nesse outro caso, nós temos x menos 3 igual a 9. Então, o que eu vou fazer? Para tirar esse 3 do primeiro membro, né, para ele não estar aqui mais, eu tenho que anular ele. Como que eu anulo menos 3? Acrescento mais 3, porque menos 3 mais 3 é 0. Então, como eu tenho que fazer a mesma coisa dos dois lados, né, nos dois membros, então 9 mais 3 igual a 12. O que sobra? O x sozinho e do outro lado 12. Então, x igual a 12. Belezinha? Treine mais um pouquinho aí, faça alguns exercícios para depois a gente discutir as nossas dúvidas sobre essas equações. Beleza? Um abraço.